Olá, magnífico dia, magnífica terça-feira, na presença do nosso Deus amado, já decretando que esta é a melhor terça-feira das nossas vidas, com muita alegria, com muita intencionalidade e de forma positiva, como a gente aprende aqui todo dia. E aí, como é que foi a tua segunda-feira produtiva? Acessando os frutos das suas boas ações? Eu desejo que sim. No capítulo de hoje, assim como todos os outros, a gente vem aprendendo aqui, através dos estímulos da palavra, a sempre ter clareza, a ter um direcionamento nos caminhos justos para fazermos uma vida plena de justiça, de acordo com a vontade do Senhor. Nós viemos aprendendo também que a palavra do Senhor ela é uma só, né? Deus não é homem para mentir, nem para voltar atrás em suas decisões. E muitos me perguntam por que a palavra sendo uma só, as pessoas são diferentes. Você já imaginou se todos nós fôssemos iguais? Tipo as cores, já pensou se tudo no mundo fosse de uma cor só? Seria muito monótono e nós não teríamos espaço para mudar, para crescer, para aprender mais e assim evoluir. Então, a palavra do Senhor é uma só, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Jesus, sendo que nós temos cada um de nós temos um propósito, né? Papai do Céu tem um plano para a vida de cada um de nós. Um plano positivo, um plano que nos faz prosperar, um plano que nos faz crescer, um plano que nos faz viver de acordo com os mandamentos e a palavra dele. Sabemos que a vontade do Pai é pura, perfeita e agradável, né? E para aqueles que confiam no Senhor, o buscam e vivem pelos princípios do seu Evangelho, estamos a cada dia trilhando a nossa jornada de forma positiva, sempre se abastecendo de conhecimento e sempre buscando cada vez mais estarmos em direção ao reino. No capítulo de hoje, a exortação será para os ímpios, para aqueles governantes que são de fato maldosos, né? Que pensam em si próprio, fazem o povo sofrer e desencaminham muitas das vezes os menos favorecidos. Sempre faremos aqui o estudo do passado, né? Atualizando os nossos drives para o presente, ou seja, assim como os sábios de Provérbios, nós não precisamos errar para aprender, para fazer uma jornada justa e honesta. Nós observamos, nós estudamos e nós guardamos, absorvemos para nós e para a nossa vida o conhecimento do passado, para não pecarmos, para não nos desviarmos do nosso alvo e para cada dia estarmos construindo uma vida plena, recebendo do Pai as promessas dele, né? E trilhando, limpando o nosso coração, nos afastando de fato de tudo que nos impede de agradar o coração de Deus. Então, sem mais delongas, vamos à leitura e reflexão de Isaías capítulo 10. Ai daqueles que fazem estatutos injustos, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo
como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Calno o mesmo que a Carquemis? Ramate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reino cujas imagens eram mais numerosas do que as de Jerusalém e de Samaria. Assim eu tratarei Jerusalém e as suas imagens, conforme tratei Samaria e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Eu vou interromper aqui para a gente fazer uma reflexão. Bom dia, minha amada Rose. Deus usou o povo da Síria para castigar Jerusalém e Judá, né? Pela desobediência, por não reconhecer a soberania do Senhor. E agora ele vai castigar a Assíria pelo orgulho do seu coração, porque em momento algum os assírios reconheceram que todas as vitórias, que tudo que eles alcançaram saqueando aquelas nações foi por intermédio pela mão do Senhor. Ao contrário, eles se vangloriaram dizendo e achando que eles eram os poderosos, que não havia ninguém maior que eles. Então Deus os usou para castigar o próprio povo, Jerusalém e Judá. E agora, né, segundo a história, vai castigar também a Assíria por seu orgulho e má conduta. Continuando aqui no versículo 13. Porque ele diz: eu fiz isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros como um poderoso, subjuguei os seus reis. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é de madeira. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória, um fogo se acenderá como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo e o seu santo uma chama. Em um único dia, ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas ervas daninhas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis, desde a alma, o corpo se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá cortá-las. Essa será o castigo que Deus fará para os assírios por conta de sua soberba e seu orgulho. Versículo 20. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes do povo de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão verdadeiramente no Senhor, no Santo de Israel. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel,
Seja como a areia do mar, apenas um voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: povo meu, que vive em Sião, não tenha medo dos assírios quando eles o espancarem com vara e erguem contra você um bastão como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, mas a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo dele será tirado dos seus ombros e o jugo do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron e guardam suprimentos em Miquimais. Atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Geba. Ramá treme. Gibeá, cidade de Saul, foge. Clamem, ó filhas de Galim. Escute, ó Laís. Pobre Anatote. Madmena está em fuga. O povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nob. Sacudirão o punho para o monte da filha de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas e as altas serão lançadas por terra. Como um machado, ele ceifará a floresta e o Líbano cairá diante do poderoso. E a gente compreende aqui perfeitamente a ira do Senhor. Primeiro sobre Judá e Jerusalém, por sua falta de crença, por não acreditar e não valorizar o que o Senhor fez a eles. Magnífico dia, meu amado irmão Franklin, seja muito bem-vindo. E a gente tira para nós isso. A gente prega muito aqui que não existe o mais ou menos, não existe o estar em cima do muro. Ou você acredita no Senhor, ou você não acredita. Na própria palavra nos incentiva diariamente. É sim, sim, não, não. Não existe o mais ou menos, não existe o não sei, até mesmo porque você tem o livre-arbítrio de buscar o conhecimento que você ainda não tem. Aqui a gente sempre vai incentivar a busca do melhor que Deus tem para cada um de nós. Cada um com a sua essência, cada um com o seu entendimento. Mas sempre se mover em busca daquilo que se acredita. Se a gente sabe que a vontade do Senhor para a nossa vida é pura, perfeita e agradável, por que não vamos em busca de agradá-lo? Por que não vamos em busca de agradecermos por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele já deixou pronto e por falta de conhecimento não estamos acessando ainda? Por muitas das vezes, por muitas crenças, por muitos bloqueios, a mentalidade da maioria se calcifica por causa de doutrinas que não fazem as pessoas crescerem, não fazem as pessoas se libertarem das amarras, elas ficam contridas, como popularmente a gente escuta aí, como o boi que vai boiar, que segue a manada. As pessoas até hoje estão seguindo doutrinas que só as aprisionam, doutrinas que só as fazem se afastar de fato do bom, do perfeito e do agradável que o Papai do Céu tem para todos nós. E o nosso trabalho aqui, o nosso intuito é exatamente esse. É seguir pelos princípios da palavra de Deus e extrairmos da palavra diariamente o melhor, nos desviando do que não agrada ao Senhor e nos abastecendo do conhecimento, da sabedoria que Ele nos dá. No capítulo de hoje, nós aprendemos
que independente do que a gente viva, independente de governo, independente de situação financeira, independente de qualquer coisa, a prioridade é o Senhor. A nossa crença está voltada para Ele e é acreditando nele, se abastecendo na Sua palavra, que dia após dia nós vamos buscando o melhor dele nas nossas vidas, e nunca será pelo favor do nosso braço, sim, pelo favor dele, pela autorização, permissão e direcionamento dele. Vamos aos princípios e às lições que esse rico capítulo traz para a gente guardar no coração e aplicarmos no nosso dia, na nossa vida, na nossa família e a todas as pessoas que o Papai do Céu permite se conectar conosco no dia de hoje. Sempre incentivo aqui, sempre incentivarei. Cada um tem sua essência, cada um tem o seu jeitinho. E o Papai do Céu diariamente planta uma sementinha no teu coração. Então, seja intencionalmente positiva ao transbordar. Aprendi esse princípio hoje, eu vou passar para essa irmã, para esse irmão, para minha prima, porque faz crescer. A gente sabe que Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Isso, nós como modeladores de Jesus, ou seja, a gente está sempre se abastecendo na palavra para agir conforme Ele ensinou. Então, é nossa obrigação, é nosso dever, é nosso interesse estar sempre transbordando da palavra de Deus, que é o que está cheio no nosso coração. O coração, sim, é enganoso em muitos dos casos, dependendo do que você está alimentando ele. Se você alimenta o seu coração de negatividade, você vai transbordar de negatividade, porque esse é o alimento que você está dando para o seu coração. Mas se você é uma pessoa que busca, você levanta cedo, você está sempre se abastecendo da palavra, você está sempre praticando tudo aquilo que o Papai do Céu te mostra positivamente, não há como o teu coração te enganar. Porque a fonte que você se alimenta é a mais pura, é a mais soberana que existe. Então, a gente quebra aquela mentalidade rasa que diz que o coração é enganoso. E a gente coloca no lugar que depende da fonte que você está alimentando o seu coração. Vamos lá. Isaías 10 apresenta diversas lições e princípios espirituais importantes. Deus condena aqueles que fazem leis injustas e oprimem os pobres e necessitados. Os líderes que desviam a justiça e abusam de seu poder serão julgados. A justiça é fundamental aos olhos de Deus, e a opressão dos vulneráveis atrai o julgamento divino. Muitas das vezes a gente vê tanta coisa aos nossos olhos erradas e a gente começa a julgar, poxa, como é que Deus permite que tais coisas aconteçam? E a gente não para pensar que tudo é da vontade do Pai e tudo tem um propósito. Assim como Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos e tomarmos nossas decisões, as decisões mudam a nossa vida, elas nos direcionam. E o que eu deixo aqui, o que eu entendo claramente é que independente de governo, independente de situação, é o nosso proceder, é a nossa conduta diante de tal situação que faz a diferença. Porque se a gente sabe que lá na frente a gente vai ser julgado por nossas ações, assim como nós seremos julgados, o ímpio também será. E não cabe a nós julgarmos, condenarmos ou usarmos palavras negativas. A gente tem que ter consciência que o julgamento virá para todos. E a gente tem que continuar mantendo a nossa postura, abastecendo a nossa fé e fazendo o melhor com as nossas vidas. A Síria é usada como instrumento de Deus para punir Israel e outras nações. No entanto, a Assíria é arrogante, acreditando que seu poder é de sua própria força. Deus usa nações e líderes para cumprir seus propósitos, mas eles não estão além do seu controle e julgamento. Ou seja, Deus usa quem Ele quiser e quando Ele quiser. E a intenção, o raciocínio é de que tudo que a gente acessa, conquista, independente de povo ou nação, é pelo favor do Senhor, né? Nada nunca será pela força do nosso braço.
A Assíria será punida por sua arrogância e orgulho, embora usada por Deus, sua falta de reconhecimento do verdadeiro poder resultará em sua queda. O orgulho precede a destruição. Nenhuma nação ou pessoa pode se exaltar acima de Deus e escapar de sua justiça. É bem isso que a gente está falando agora. Tudo que a gente acessa, conquista, tudo que Deus mostra positivamente na nossa mente, a gente vem a trazer do ideal para o real, é pela permissão do Pai, é pelo favor dele, porque ele nos fortalece, ele nos direciona a cada dia acessarmos o melhor. Então a gente tem que ter a humildade de ser sempre grato e compreender que tudo é da vontade dele. Mesmo em meio ao julgamento, um remanescente de Israel retornará e dependerá do Senhor. Deus preserva um grupo fiel para cumprir suas promessas. Deus sempre mantém um remanescente fiel, mesmo em tempo de julgamento severo. Ou seja, sempre haverá uma pessoa confiante, temente a Cristo, para alertar e abrir os olhos daqueles que estão perdidos, sofrendo ou sendo influenciados pelos ímpios. Deus sempre deixará um servo dele como a luz no fim do túnel, aquele que leva o direcionamento. Deus encoraja o povo de Sião a não temer a Síria, pois ele trará um fim ao poder da Assíria e libertará seu povo. A confiança em Deus é crucial, pois ele é o verdadeiro protetor e libertador de seu povo. Resumindo, Isaías 10 destaca a justiça de Deus, a soberania sobre as nações e o perigo do orgulho. O capítulo enfatiza que, embora Deus use nações poderosas para cumprir seus propósitos, ele também julgará aqueles que abusam de sua autoridade e não reconhecem a sua soberania. Para Israel, há esperança de restauração e salvação para um remanescente fiel. A confiança em Deus, acima de tudo, é essencial, pois ele é o juiz supremo e protetor de seu povo. O capítulo de hoje ele foi bem técnico, bem sucinto, bem direto e claro, né? Como toda palavra para a gente que entende. Não há vitória sem esforço, sem conhecimento, sem busca, sem dedicação. Aqui na nossa atualidade, as pessoas estão tão cegas que tudo é jeitinho brasileiro, tudo é pelo caminho mais fácil, que não existe, isso é ilusão. Muitas pessoas se frustram por achar que vão conseguir alguma coisa tomando vantagem em cima do próximo. E isso não acontece, pelo contrário, eles estão se iludindo, eles estão deixando de acreditar no certo para se entregarem ao duvidoso. E a gente sabe que Deus não é Deus de dúvida, Deus é Deus de certeza, Jesus é a verdade. Então, que a gente não se iluda, que a gente não se permita iludir pelos banquetes ilusórios do mundo, pelas situações que a vida, o maligno, nos apresenta, porque ele está sempre ao nosso derredor esperando uma oportunidade para nos tentar, para nos desviar do caminho do Pai. E a nossa obrigação é estarmos despertos, é do nosso interesse viver uma vida justa, uma vida honesta, uma vida repleta de verdades, nos afastando do que não agrada o coração do nosso Pai. Bom dia, irmãozinho Edinaldo, seja bem-vindo. E eu convido vocês para a gente orar, para a gente agradecer esse capítulo maravilhoso. Para você que chegou agora, assista, vai ficar gravado e deixa a sua opinião aí, a parte que mais tocou teu coração, a parte que mais você sentiu a presença do Senhor, porque Ele fala conosco. Quando a gente aprende a silenciar a voz do mundo e escutar a voz dele, Ele fala, Ele direciona, Ele age em nós. E isso é o que nos dá força, é o que nos desperta ainda mais interesse de continuar buscando diariamente, fazendo o que precisa ser feito
e acessando o melhor dele nas nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Tua presença. Gratidão pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. Gratidão, Pai, por todos os exemplos que absorvemos na Tua palavra hoje. Que a Sua palavra venha com provisão, Pai, a clareza que nós precisamos para vivermos e realizarmos com a nossa vida a Sua vontade. Pai, que a Sua palavra hoje seja o candelabro, que clareie o nosso entendimento, que a Tua palavra seja a resposta para aquela situação que muitos pensavam não ter controle, não ter saída. Pai, que as traves das vistas, não só daqueles que ainda não se permitiram acessar a Tua boa vontade, mas daqueles que vivem se abastecendo de Ti, mas em algum momento da vida se cegaram, se permitiram desviar da Tua palavra, que infelizmente só vem crescendo a cada dia. Pai, nos livra dos lobos em pele de cordeiros. Como a Sua palavra disse hoje, que os orgulhosos, os mentirosos, aqueles que desvirtuam, aqueles que fazem Teu povo sofrer serão julgados. E essa é a consciência que nós devemos ter hoje, que se até nós que estamos aqui buscando, estamos nos entregando diariamente a Ti, seremos julgados por nossas ações, que dirá o ímpio. Paizinho, eu Te agradeço pela clareza, Te agradeço pela cura, te agradeço pelo despertar, principalmente de mulheres. Que a cada dia, Paizinho, a Sua palavra seja o resgate, a Sua palavra seja o desejo dessa mulherada virtuosa, abençoada, descobrir dentro de si quem ela é e transformar a sua vida, a sua família, o seu casamento, ou seja, a sua jornada seja iluminada e abençoada por Ti, Pai. Te agradeço por toda vitória, por toda cura. Te agradeço por toda mente que se permite atualizar-se na Tua palavra diariamente. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu amor. O Pai do Céu te abençoe. Chegou na hora do amém, né? Como a gente costuma falar no templo físico. É na atualização da mente. Eu sempre vou trazer para vocês aqui a reflexão de Romanos 12:2, né? Que nós crescemos, nós acessamos o melhor a partir do momento que a gente está sempre renovando a nossa mente. Porque se a gente abrir os nossos olhos, a gente vai ver que as condutas que a gente aprendeu há anos atrás, elas não se encaixam no dia de hoje, elas não nos fazem crescer. A doutrina que nós aprendemos na infância, na adolescência, na juventude, ela não nos faz prosperar nos dias de hoje. Então, a palavra de Deus está sempre presente, nos incentivando a estar sempre buscando o conhecimento, estar sempre acessando a sabedoria, primeiro do alto, primeiro a sabedoria que vem de Deus, e depois a sabedoria que o próprio Espírito Santo, através da palavra do Senhor, nos indica, nos direciona a acessar. Então, que a palavra de hoje seja a resposta das suas orações e que, principalmente a mulherada, sejamos positivamente intencionais. Aquelas que são mamães, aquelas que ainda não são mamães, mas são mulheres casadas, e até aquelas adolescentes que me acompanham aqui, que veio me fazer perguntinhas a respeito de como achar o namoradinho ideal. Gente, como mães, prestemos atenção nas adolescentes de hoje, tá? Principalmente em termos de amizade escolar, tá bom? Eu venho recebendo muitas perguntas, né? De umas mocinhas curiosas aí, que de fato já estão na idade de procurar seus namoradinhos. E, mamães, sejam presentes. Ontem eu dei o exemplo para vocês daquela mocinha que é mãe. Eu encontrei ela no hospital, na última consulta da Paloma. E ela cega, né? Pela felicidade de ser mãe, por não querer deixar faltar nada, né? Ela disse que nem que ela se matasse,
o filho dela teria tudo que ela não teve, sabe? E eu disse para ela com muito carinho, com muito amor, que tudo que o filho quer é a presença da mãe. Então, para mamães de adolescentes, meninas, deem atenção às suas filhas. Se mostrem interessadas nas perguntas que elas fazem. Se vocês não sabem responder, busque conhecimento para responder. Porque se vocês não responderem às perguntas de suas filhas, o mundo vai. E a gente sabe que o mundo não responde com o mesmo amor. É a nossa obrigação. Papai do Céu nos presenteou com esse dom de sermos mães, mas não somente mães, treinadoras também. São os nossos exemplos, é o que nós fazemos, que constrói o ser humano, a moça ou o rapaz que a gente vai deixar para o futuro. Então, é de nossa responsabilidade, ok? Então, aí o aviso, eu agradeço o carinho de vocês, a participação de vocês. Rose, Dinaldo, Franklin, Renata, Papai do Céu os abençoe ricamente no dia de hoje. Peço humildemente que compartilhe esse conteúdo. Se te agradou, curte aí, deixa a sua opinião, a partezinha que mais tocou o teu coração, a parte que você sentiu o Papai do Céu falar contigo, porque é o nosso transbordar. É o que a gente abre a boca para profetizar, que ajuda o próximo e a nós mesmos. Quero lembrar a vocês que eu sempre faço um compilado com os drives, os maiores drives que a gente acessa a cada estudo. Então, no finalzinho da noite, provavelmente, o compilado vai sair lá. Já tem uma pastinha com todos os drives que a gente vem fazendo desde o primeiro capítulo de Isaías até o de ontem. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.